Graça e paz, continuamos o estudo do livro de Gênesis, capítulo 45, verso 21, que diz: E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros, conforme o mandato de Faraó. Também lhe deu comida para o caminho. A todos lhe deu cada um mudas de veste, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de veste. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para o seu caminho. E despediu seus irmãos, e partiram. E disse-lhes: Não contendais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não acreditava. Porém, havendo eles contado todas as palavras de José que lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e verei ele antes que morra. Jacó então, irmão, ou José então, ele fez aquilo que Faraó pediu, mandou mais carros, mandou jumentos, mandou mantimento, para que trouxessem o pai de José, a saber Jacó, e toda a sua família, menino, mulher, jumento, boi, ovelha, tudo que tinha, que viesse para a terra do Egito. José, então, antes de despedir, José deu uma muda de vestes a cada um. Só que a Benjamim, ele deu 5 mudas de vestes e ainda deu uns utensílios de prata, pá, tudinho. A Benjamim, José deu mais, porque José era mais apegado a Benjamim. Só que quando José, antes de enviar eles de volta para casa, José deixou um recadinho: não contendais pelo caminho. Por quê? Porque eles estavam voltando com muito mantimento, com muita coisa. Porém, José queria lembrá-los o seguinte: que quando no passado José era mais mimado pelo seu pai, vocês lembram que o pai de José fez uma veste talada de várias cores e só José tinha essa veste? Os seus irmãos contenderam com inveja de José há tempos atrás. E agora José deu a Benjamim, o mais novo, 5 mudas de veste. Para os outros irmãos ele só deu uma muda. E ainda deu utensílios de prata, ouro, pá, essas coisas. Então José fez um último teste nos seus irmãos. O último teste. O teste da inveja. José queria saber se eles ainda tinham inveja uns dos outros. Esse era o último teste. José deu mais do que o normal para o mais novo e disse: não contendais pelo caminho. Por quê? Porque um dia atrás eles contenderam. José ainda deu uma facadinha na memória deles, para que eles viessem a entender que tudo aquilo que aconteceu na vida de José, além de ser a providência de Deus, também era problemas de inveja que seus irmãos tinham com José. Quando seus irmãos voltam para casa, que seus irmãos dizem a seu pai que José ainda vive, o velho quase infarta. Mas eles explicaram direitinho, pausadamente, que José era governador, parará, e Jacó reviveu, Jacó tornou, e Jacó disse: eu descerei e verei meu filho antes que morra. Jacó já estava no finalzinho de vida, mas Jacó ainda tinha esperança de ver José vivo. As esperanças ainda não foram totalmente perdidas. Então nós aprendemos que, independente da situação que nós viemos a passar, Deus sempre preparará uma válvula de escape para a minha e para a sua vida. Amém? Uai, seu app de vídeos curtos.